Major Arruda Leite, estudo da Rádio Bandeirantes, levantamento que mostra então essa preocupação com roubo de carros, mas a violência ela está inserida no contexto social brasileiro e nós estamos abrindo espaço para uma discussão mais aprofundada do tema nesse momento no Jornal da Bandeirantes. Gente, estamos recebendo o economista, professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Pérez Chiquida, que é autor de um estudo recente sobre a criminalidade. Para a gente começar o nosso papo, professor, eu gostaria que o senhor explicasse como que foi feito esse estudo, que ouviu criminosos e tentou traçar um pouco desse perfil para identificarmos os focos do problema e tentarmos cobrar das autoridades as mudanças necessárias para mudar esse quadro e não ficar com essa sensação de enxugar gelo e ver alguns índices criminosos só crescendo. Por onde que o senhor começou? Quem que o senhor ouviu nesse estudo? Conta um pouquinho para a gente fazer as perguntas na sequência para o senhor. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando aqui com o pessoal da Band News, da Rádio Bandeirantes. Na realidade, nós começamos há 25 anos atrás, né? É muito importante a gente ouvir, sobretudo, o agente que cometeu o delito, né? Mas também já ouvimos as forças de segurança públicas, né? E também, agora mais recentemente, as vítimas. Mas esse estudo de São Paulo é muito importante, porque São Paulo tem a maior população prisional do estado, praticamente um terço da população prisional do estado de São Paulo. E ouvimos 408 presos da região metropolitana de São Paulo. Isso implica em uma estatística de 95% de confiança e 5% aproximadamente, quase 5% de margem de erro. O trâmite foi feito todo com rigor acadêmico e profissional, tem que passar por um conselho de ética de pesquisa, que foi no INSPER, por conta da nossa professora Luciana Yuenck. Tramitamos os papéis, a burocracia na Secretaria de Administração Penitenciária e também na Secretaria de Segurança Pública. Então, fomos bem recebidos durante 8 meses de pesquisa. O trabalho está disponível na revista Informe GPEC, já está com quase, eu não sei, um número de downloads incrível, está ganhando uma repercussão, porque após 25 anos que a gente começou esse trabalho, num pequeno estabelecimento prisional aqui no interior do Paraná, na cidade de Toledo, a gente confirma e corrobora que, infelizmente, o crime econômico no Brasil é absolutamente compensador. A partir dos presos que ouviram isso, e fizemos 102 perguntas, aproximadamente 50 minutos para cada detento. Foram 8 meses de pesquisa, uma semana por mês em cada estabelecimento prisional, cerca de 10 estabelecimentos prisionais, para a gente poder pegar toda a tipicidade de crimes econômicos. Não obstante, também fizemos com 60 delinquentes de crime de natureza sexual. Não obstante, eles também fizeram crimes econômicos. Por isso que a gente pegou também esse perfil. Mas todos fizeram um amálgama à origem do crime econômico. Qual seja, o crime que buscou dinheiro per se, tráfico, assalto, roubo, estelionato, receptação, contrabando de cigarros e outros mais. Professor, entre esses crimes econômicos estão incluídos os crimes do colarinho branco ou os efetivamente presos por essa razão já constituem uma parcela tão ínfima da população carcerária que não acaba não entrando no levantamento como esse? Eu queria que o senhor esclarecesse isso e que esclarecesse melhor sobre essa afirmação que o senhor fez agora há pouco, no sentido de que é um crime altamente compensador. Por quê? Porque os próprios presos têm a sensação de que a punição não é, como é que eu diria, não corresponde à gravidade do crime que cometeram? Perfeito, perfeito. E, ao longo de 25 anos, eu tive duas experiências em participar com entrevistas, e infelizmente a segunda instância caiu, não foi possível concluí-la, em duas operações com corruptos. Hoje, é uma raridade encontrar corruptos em estabelecimentos prisionais. É uma raridade. Outrora, a gente tinha essa
esse público presente nos estabelecimentos prisionais, aproximadamente há 5, 4 anos atrás, né? Agora, isso é mais fácil encontrar uma agulha no palheiro do que encontrar um corrupto no estabelecimento prisional preso. Mas tem alguns que cometeram crimes de lavagem de dinheiro, mas é muito, 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 muito raro. A maioria está concentrada no tráfico de drogas, assalto e furtos. A pergunta que o senhor fez é muito importante, porque como que a gente chega à conclusão estarrecedora de que o crime está compensando, né? A gente vê que eles, no mercado lícito, eles ganham em média R$ 3.500 aproximadamente. Está tudo no artigo, né? Vocês podem entrar nele, está também na minha rede social, tá tudo disponível, tudo absolutamente público. E no setor ilegal, a renda chega a R$ 46.333. Eleva-se aproximadamente 13, eu gosto até desse número, 13 vezes mais. 13 vezes mais. E quando a gente pergunta na análise custo-benefício para eles, qual foi o seu custo da atividade criminosa, professor? Meu custo foi isto, ínfimo. Que E qual foi o coisa. seu retorno, professor? Sem imposto, sem nada, isto. O benefício bem acima do custo. E quando a gente pergunta para ele quais foram os riscos mais sentidos pelo senhor, porque tem na nossa teoria, chama Teoria Econômica do Crime, do Gary Stanley Becker, da Universidade de Chicago, a gente pergunta que tem 5 custos, 5 preocupações que esse sujeito leva na sua mente ao fazer um delito de ordem econômica. A chance de ser preso, a probabilidade de ser preso. Em São Paulo, a probabilidade de ser preso é a menor do Brasil até agora que eu estudei, mas é muito alta. É 80% a chance de sucesso. No restante do Brasil, aonde que eu pude fazer as pesquisas, deu 95%, às vezes 98% a chance de sucesso. Esse é um custo, mas muito baixo. A intensidade da pena, eles perguntam, que pena? Que pena? O custo operacional, o custo de oportunidade e o custo e a perda moral. Quando a gente pergunta para eles, o que o senhor mais sentiu assim no seu fundo, no seu âmago? Professor, sinceramente, a perda moral. O senhor não sabe o que é ser chamado de bandido. Não existe glamour no mundo do bandido. Até porque eles vão morrer com a média de 24 anos. E não vai morrer de infarto, aneurisma, coisa do gênero. Vai morrer na bala de morte violenta. Então, tem uma série de respostas nesse artigo que a sociedade precisa debater. E a sua pergunta é absolutamente apropriada e nós não estamos levando a sério. E o importante é que essas verdades empíricas, elas saíram do lugar onde as pessoas realmente conhecem praticantes do crime. E aqueles que foram presos, porque a chance de sucesso deles é muito alta. Então, todos os fatores, todas as variáveis vão convergir para essa conclusão que há 25 anos nós levantamos. E se continuarmos assim, e o grande arquiteto do universo me permitir mais 25 anos, eu vou estar falando a mesma coisa. Pois é, professor. Olha, eu estou aqui estarrecida com os dados que o senhor está passando. Aliás, parabéns pelo estudo. Mais cedo eu trouxe aqui no Jornal Gente que a OCDE, né, já mais uma vez o Brasil está num ranking abaixo de educação de vários países, inclusive da América do Sul. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que se a gente não levar a sério a educação, como é que a gente vai consertar essa situação? Claro, mesmo que seja a longo prazo, mas a base fundamental de tudo isso é a educação. Não sei se o senhor concorda. Concordo perfeitamente. Tem uma frase que eu escrevi há alguns anos atrás, que quem não investe em educação não sabe qual que é o custo da ignorância. E se essa ignorância migrar para o mundo do crime econômico e também violento, esse custo é exponencial. As travas morais desses nossos detentos são 3, o tripé: família, escola e religião, totalmente fragilizadas. Totalmente fragilizadas. A pergunta anterior, quando eu pude conversar com corruptos, não era bem assim.
travas morais bem consolidadas, família, escola e religião. O que ligava esse tipo de detento, de preso, na época, quando era preso, né? Agora isso não existe mais, desse traficante comum de rua, é a análise custo-benefício, o lucro, ele visa lucro. E ele não está migrando porque ele é pobre, ele é azul, ele é amarelo, ele é desempregado. Tá a estatística aí. E você pergunta para o sujeito, é uma pergunta voluntária. A gente não aplica o questionário assim, tem toda uma técnica estatística que a gente foi no Learning by Doing aprendendo. Então você pergunta para ele, fala assim, por que o senhor foi para o mundo do crime? Depois, por favor, se vocês puderem me lembrar, quais são as razões dele não ir para o mundo do crime? Quais seriam as políticas públicas que ele poderia tolher a migração para o crime? Aí ele responde, professor, cobiça, ambição, ganância, ideia de ganho fácil. E os livros de direito? Não sou advogado, não milito nessa área, embora participe da Associação Brasileira de Direito e Economia. Os livros de direito falam que é o capitalismo, é a pobreza, é o desemprego que está motivando essas pessoas, só que esqueceram de cuidar com os bandidos, que os bandidos não estão falando isso. Eles estão indo por uma escolha pessoal. E, evidentemente, ela está nessa base fragilizada. A senhora fez uma pergunta também sensacional que me acompanha há 25 anos. Vários presos responderam, professor, e com o português deles, nós somos pobres. Evidentemente, nós somos pobres. Somos em 5 filhos. Só eu que fui para o mundo do crime. Os outros todos estão ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos. Eles têm esse negócio que o senhor falou, e travas morais consolidadas. Eu que fui por escolha própria. Não é isso, não. O senhor precisa alertar a sociedade. Mas, realmente, a população carcerária, a gente pode constatar que a fragilidade da educação, da família, e da religião é muito, muito alta. Inclusive, na religião, nós constatamos uma mudança. Antes, tinha muito católicos, agora tem muito evangélicos lá. Que a gente pergunta também sobre família, escola e religião. Várias perguntas. Professor, então, para a gente encerrar, já que o senhor levantou a bola, vou fechar justamente com essa pergunta. O que poderia ser feito para, nessas entrevistas que o senhor fez com presos de São Paulo, o que eles respondiam dizendo, olha, se tivesse isso, eu não teria entrado para o mundo do crime, eu teria feito diferente, se eu tivesse XYZ. O que são esses fatores? Perfeito. Então, olha, só para voltar a um assunto que eu estou trabalhando há muito tempo, né? E tenho participado da discussão que chama reforma tributária e sobre a questão do contrabando de cigarro. Então, você chega para o contrabandista, faz entrevista, nós pegamos só, acho que não deu 3% de contrabandistas em São Paulo. A pena baixíssima, prestação de serviço pecuniário. Se ele for réu primário, aí ele vai para a cadeia, mas mesmo assim, uma pena muito ínfima, né? E a gente vem colocando isso há algum tempo, fazendo estudos, ouvindo esses apenados, que a maioria deles, inclusive, não podem ser entrevistados nos estabelecimentos prisionais que estão fazendo pena de prestação de serviço pecuniário, né? Então a gente pergunta, olha, por que você migrou para o crime, né? Isto e aquilo, perfeito. O que faria em termos de política pública para o senhor não migrar para o crime de natureza econômica? Evidentemente, as políticas de Estado, que a senhora perguntou anteriormente, a outra colega. A pessoa tem que investir mais em educação, mas uma educação qualificada. Essa educação que está aí é de péssima qualidade. Só que melhorou, é de péssima para muito. Eles que estão falando isso. Formação religiosa também, né? Porque o senhor perguntou para a gente se a gente tem a religião, mas a gente não pratica, então tem alguma coisa errada. E a família tem alguma coisa que tem que ser analisada aí com mais propriedade, perfeito? Então, essas políticas de Estado são extremamente importantes. Só que dessa vez nós inserimos uma pergunta. E aí é uma coisa que vocês precisam trabalhar na imprensa, que é uma instituição que desenvolveu muito no Brasil nos últimos anos. E eles me responderam o seguinte, de uma forma espontânea e de uma forma induzida, qual seja. A espontânea pergunta para o sujeito,
para quem que o senhor vai votar para presidente? E não mostra os candidatos. E ele sai do coração. Depois eu pergunto, tá aqui os candidatos. O senhor votaria em quem? Então nós perguntamos para eles, o que faria em termos de legislação? Existente ou não existente no nosso Código Penal, na nossa lei, que faria com que o senhor não fosse para o mundo do crime, professor? Voluntariamente, espontaneamente, deu pena de morte, prisão perpétua e ponta a ponta. Ponta a ponta, para os nossos rádio ouvintes da Band News, significa pegou 30 anos, é 30 anos, não tem remissão não. Pegou 10 é 10, não tem remissão. Então, isso, pela primeira vez, em 25 anos, graças ao pessoal do Centro Integrado de Comando e Controle, né, e outros colegas que falaram, professor, você sempre perguntou isso aqui, mas em termos de punição, de pena, porque eles, quando respondem que a perda moral é avassaladora para eles, a intensidade da pena praticamente não existe. Então, coaduna, liga, converge as coisas. Eu não estou falando aqui que eu, professor Peri Esquido, sou a favor de pena de morte, de pena de prisão perpétua. Mas eu acho, eu acredito, acho uma palavra não muito legal para pesquisador, mas eu acredito que a punição, o recado que esses 408 presos estão dando, e que é muito representativo, que se o Estado não for respeitado, se o Estado não for respeitado, se a vítima vai ser esquecida, inclusive, desculpe também pela imprensa, a intensidade da pena, ela tem que ser uma ameaça crível para que essas pessoas não cometam crime. Eles que estão falando. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que conversar, porque do jeito que está, não vai. E ainda tem um percentual que falou, professor, não existe punição, não existe pena que vai fazer com que eu pare. Então, isso é muito complicado, bastante complicado, e a sociedade agora tem um Sim. material que espero possa ser reverberado, graças aos senhores também, para que a gente possa discutir isso a partir de verdades e em base empírica de dados, né? Então, isso é muito importante, vamos replicar em outros Professor, estados esse trabalho. Em São Paulo tem organização criminosa, vários deles membros dela, e você sabe muito bem qual é. Professor, quero agradecer muito. O nosso tempo esgotou aqui para a gente falar desse assunto. Falaríamos muito mais, tínhamos outras perguntas. Fica por uma próxima oportunidade, mas conseguimos passar um recado diferente, certamente, nesse capítulo da segurança pública, com todo o rigor técnico que o senhor apresentou na pesquisa. Parabéns pelo estudo. Professor Peri Chiquida, você procura aí na internet, vai encontrar o estudo dele de uma forma fácil para quem tiver acesso a mais detalhes. Um grande abraço, obrigado pela presença aqui no Jornal Gente e até uma próxima oportunidade.